Bom, pessoal, então agora nós iremos auditar a direção seguindo aqui o nosso plano de auditoria, né? Então, a direção, então vamos lá. 5 liderança e 9.3 direção. Quando fala de liderança aqui no 5, não é só o diretor, não é só a direção, alguém ou uma equipe, né? Eu já auditei empresas que a direção era um presidente e 9 diretores. Eu já auditei direção que era só uma pessoa. Eu já auditei direção que alguém representava a direção. Né? A gente for auditar empresas maiores, empresas grandes, o diretor daquela empresa, que é uma multinacional, que tem 50 fábricas no mundo inteiro, não tem como você exigir que o dono, o diretor X, esteja presente. Tá? Você não pode chegar assim e falar assim, ó, eu só audito se for direção. Isso ainda existe, tá? Isso aí tira isso aí da cabeça. Ou alguém designado responsável por aquela empresa, por aquele CNPJ, ou o próprio dono, ou direção, independe a nomenclatura que exista. Alguém tem que responder aqui pelo requisito 5 e pelo 9.3, tá? Então, assim, liderança não é só direção, também engloba gerentes, encarregados, supervisores. Por quê? Porque a qualidade ela tem que estar sempre ser lembradas. E quem deve lembrá-la não é só o pessoal da operação, não só quem executa, não somente os subordinados. Vocês já viram isso? Que a direção, a liderança ali não tem nenhum comprometimento com a qualidade, mas as subordinados têm que ter. Então, o que diz aqui a norma? Né? Que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com a qualidade. De que forma? Se responsabilizando pelo resultado final. Né? Na verdade, ela sempre é, porque independe se da ISO está em vigência ou não, a direção pode chegar e falar assim, olha, eu sou dono da empresa, não vamos ter mais ISO 9001. Simples assim, então, e nós temos que respeitar isso. Não é só porque eu audito, você cuida da qualidade da empresa, você é auditor interno, eu sou auditor externo, que eu tenho autoridade e poder sobre a direção. Claro que não. Tá? A gente está lá, a ISO 9001 já está acontecendo, as auditorias existem já porque ele autorizou. E isso a gente tem que respeitar. Não é só porque você é responsável pela ISO 9000 da empresa que você tem autoridade, poder acima da direção. Quem te falou isso? Aonde está escrito isso? Nem eu que faço auditorias externas, quando eu vou fazer as auditorias internas, eu tenho essa autoridade sobre a direção. Eu só audito o que é para auditar, que é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Então aqui, letra A, responsabilizando-se, né, pelo resultado final da qualidade. Letra B, assegurando-se que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam pertinentes, ou melhor, sejam estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade. Então, assim, os indicadores da política, ele também tem que dar suporte, ele também tem que falar, ele também tem que estar vendo se está os objetivos já com as metas, se não tem as metas, ou melhor, se as metas não foram atingidas, quais são as ações, ele tem que estar sabendo disso, tá? Letra C, assegurando que a integração dos requisitos da qualidade nos processos da empresa, então ele tem que dar suporte, não é só jogar na mão de alguém da qualidade e a qualidade se vira com aquilo. E a qualidade também, alguém da qualidade, quando eu digo alguém, desculpa, quando eu digo a qualidade, o setor, a gente se resume em pessoas. E você que cuida da qualidade, você não tem que se responsabilizar pela qualidade da empresa. Cada um é responsável por aquilo que faz, inclusive a direção. A empresa não sobrevive por causa de você. Tá? A gente está aí para dar o suporte. Se a empresa está falindo, a culpa não é sua. Se a empresa não está faturando bem, a culpa não é sua. É da empresa um todo, a integração de todos os processos. Não é só você da qualidade. E nós que auditamos, nós temos que ter essa visão também, tá? Então, letra E, assegurando que os recursos necessários estejam disponíveis. Letra F, comunicando a importância, né, da qualidade, está conforme o que a pessoa faz, né, no dia a dia, a importância daquilo que pode impactar no cliente.
G, segurando que a qualidade, né, o sistema de gestão, toda a estrutura de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos. Então a direção tem que estar ali, olha, e daí, como é que tá? Como é que tá os indicadores? A auditoria interna foi feita, o agendamento com a certificadora foi feito, com os clientes, como são as corretivas. Então a direção não precisa saber de tudo, porque senão não precisa do alguém da qualidade trabalhando lá na empresa, tá? Então, mas ele tem que estar sabendo de alguma forma frequente, seja mensal, quinzenal, trimestral, alguém tem que estar alimentando a direção com essas informações, né? Letra H, engajando, dirigindo, apoiando pessoas, promovendo melhoria. J, apoiando outros papéis, outras funções da gestão e demonstrar sua liderança com foco na qualidade, né? Sua responsabilidade sobre a qualidade daquilo que todos fazem no dia a dia, né? Então tem uma nota aqui dizendo que negócios são processos que impactam na qualidade do produto ou do serviço. Nós já vimos isso lá no 4.4. Então são esses processos do negócio. 5.2, foco no cliente. Sempre foco no cliente. Direção. Sempre foco no cliente. Então você tem que estar falando sobre isso. A empresa, a tua direção, sobrevive por causa do cliente. Direção, quem paga o teu salário? Quem paga o salário dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores? São os clientes. Direção, é o cliente que mantém a sua empresa viva. Então, o foco é o cliente. Norma ISO 9001, foco o cliente. Então, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com foco no cliente, assegurando que os requisitos do cliente sejam atendidos, requisitos estatutários obrigatórios do produto que ele fabrica ou do serviço que a empresa dele faz no mercado. Letra B, os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação. Olha só que interessante, que só uma pausa. Isso aqui é uma norma original, tá, gente? É uma norma original, comprei na BNT. Tá aqui, ó, dia 15/10/2021. Uso exclusivo da WM Consultoria, está aqui o CNPJ, que é a minha empresa, né? E, assim, é original. Mesmo assim, tem alguns erros. Olha só aqui, ó. Letra B, aumentar. Então, aqui seria aumentar, né? O foco é aumentar a satisfação dos clientes. Então, ele está aumentar, mas é aumentar. Erros acontecem, né? Mas é uma norma original. Letra C, o foco no aumento da satisfação do cliente. Então, esses 3 itens aqui, resumindo, foco no cliente. Então, que pergunta que eu faço para a direção? Faz só uma. Já anotei aqui para você. Faz essa pergunta aqui, ó. Como que a direção demonstra comprometimento com a qualidade, né? Com o sistema de gestão da qualidade, toda essa estrutura. Como é que ela demonstra isso? Então, ela vai responder de algum jeito, não sei. Eu faço reuniões, estou respondendo já pela direção. Nas reuniões quinzenais, mensais, eu participo e a gente está sempre falando sobre focar na qualidade, na satisfação dos clientes, reduzir perdas, reduzir refugos, retrabalhos, reclamações, e se existirem, devem ser tratadas, atenção especial ao cliente, requisitos como prazo, quantidade, especificações de produto, tem que sempre estamos sempre buscando atendimento. Então, pessoal, de alguma forma, a direção tem que demonstrar que conhece alguma coisa da ISO, claro, e o principal, que o foco de todo o processo é no cliente, né? Voltando para a norma, nós temos aqui política. Então, a política da qualidade, quem elabora é junto a qualidade com direção. A direção, no mínimo, ela aprova. E existe assim algumas particularidades aqui com a política, né? A política, assim, eu vejo muitas políticas por aí com textos enormes, assim, com 1, 2 páginas, e geralmente quem faz é para o outro responder, tá? E eu dou uma dica assim: você que é da qualidade, você que é direção, faça a política da qualidade para você, não é para os outros, não é para os outros, né? Então foque nisso, tá? Então é muito bonito escrever uma página inteira, linda, maravilhosa, escrevendo aquela coisa da empresa, coisa. E daí
ele mesmo depois, se eu perguntar para o diretor, qual é a política da qualidade da sua empresa? Ah, ele não sabe responder, não sabe onde que está. Então, a pergunta é, o que é obrigatório estar na política da qualidade da empresa? Considera que C e D. Letra C, inclua um comprometimento em satisfazer requisitos do cliente, requisitos estatutários, requisitos, né? Letra D, inclua um comprometimento com a melhoria contínua, né? Aí a letra A ela fala assim, que seja apropriado ao propósito, nada mirabolante, né? E B, proveja uma estrutura para os objetivos. Então, de uma política, a gente tem que tirar quais são os seus objetivos. E eu quero mostrar para vocês um exemplo de política da qualidade, que eu costumo documentar ela no manual da qualidade, até porque a gente tem que manter informação documentada dessa política. Então eu abro o manual, vou lá no 5.2, lembra que eu comentei que o meu manual da qualidade é exatamente os mesmos números da norma, os mesmos requisitos? Então tá aqui, ó, política da qualidade. Aqui fala que a empresa busca a melhoria contínua dos seus produtos e processos, o atendimento aos requisitos e a satisfação dos seus clientes. É só isso aqui a política. Ah, Wilson, mas cadê tal coisa, missão, visão, valores? Isso aí é uma outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Aí o pessoal me pergunta, tá, mas eu posso colocar missão, visão, valores aqui? Poder pode. Só que no meio disso tudo, o que a norma pede? Inclua aqui esses dois itens, C e D. Satisfação dos requisitos, atendimento aos requisitos, no mínimo satisfação dos clientes e melhoria contínua da qualidade. Isso vai ter na sua missão e visão valores? Tem que ter. E uma outra coisa, o que você prometeu aqui na política, ó, isso aqui virou objetivo, tem que estar monitorando. Por exemplo, nossa missão, ser a maior empresa do Brasil em tal coisa. E daí? Vou perguntar para você. Vocês estão sendo a maior empresa no Brasil no segmento? Como é que vocês estão monitorando isso? Como é que vocês têm certeza que vocês é a maior empresa? Cadê os indicadores? Que viram um objetivo, isso está na política, a norma fala aqui, ó. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos. Não fica mais fácil pegar só o básico aqui, ou né, objetivo, melhoria contínua, satisfação dos clientes. Já tenho dois objetivos aqui principais. Tá, e como é que eu vou medir melhoria contínua? De várias formas, com vários indicadores. Por exemplo, índice de refúgio, estou medindo, se estou controlando ele, eu estou reduzindo, não estou melhorando. Satisfação do cliente, não está aqui, ó, satisfação dos clientes. Lembram da pesquisa de satisfação do cliente? Está aqui, ó. Atendimento aos requisitos do cliente, prazo. Então você não vai controlar os prazos. Saiu 1000 pedidos no mês e quantos desses 1000 pedidos é entregue no prazo? Melhoria contínua, mais né, indicadores de melhoria contínua. Por exemplo, atendimento ao plano anual de treinamento. Treinamentos de qualificação realizados, programados versus realizados, né? Outra coisa, qualidade de fornecedores. Não é um indicador para estar melhorando internamente? Existem vários. Só disso aqui, ó, dessas duas frases sai vários indicadores, tá? Pode sair. Então lembre-se disso, tá? Política da qualidade, eu sugiro algo próximo disso aqui, ou no mínimo isso aqui, mas também sem exagerar que tudo que vocês prometerem numa política vocês vão cumprir. Tá? E se fizer questão de colocar missão, visão, valores, coloca a missão, visão, valores aqui, ó, no início aqui, ó. Coloca aqui na introdução, coisa que não vai ser auditado e cobrado, que vocês podem levar numa conformidade até maior numa auditoria externa e reprovar. Ó, você vê, minha visão vai lá na frente já. Tá? Às vezes o que é bonito não é bom para a empresa. Então, o que mais que fala da política da qualidade? Fala assim, comunicando. Lembra aquela coisinha que o pessoal fala que tem que decorar, não sei o quê? Onde que está escrito aqui que tem que decorar? Fala que tem que comunicar. De que forma? Estar disponível, ser mantida como informação documentada, ser comunicada, entendida e aplicada, estar disponível para as partes interessadas. Como deve ser, como apropriado, como puder ser feito. Então, assim, onde está escrito aqui que tem que decorar?
Tá? Então, assim, tem que ser comunicado através de banners, site, através de treinamentos. Política da qualidade não se fala uma vez só na vida, né? Tem que sempre estar falando, que a cada 3, 6 meses é tipo uma reciclagem, né? Então, lembro daquela máxima, aquilo que não é falado não é lembrado. Tá? Isso inicia-se pela liderança, né? Então, tá aqui, e se de repente eu estou auditando, eu vou perguntar, qual é a política da qualidade? Aí você vai dizer, ou você pode falar para o auditor assim, olha, eu sei onde ela tem comunicado, não lembro de cabeça, mas eu posso te mostrar. Você chama o auditor e mostra. Né? Lembra aquele caso que eu comentei, que eu fui auditar uns pessoa com deficiência, né, surdo e mudo, numa fábrica grande e tudo. Perguntei a política da qualidade para ele, me chamou, mostrou no mural. Tá aqui, ó. Eu falei, beleza. Ok, pessoal. Então isso, daí tem aqui o 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Vocês lembram que na versão anterior dessa ISO 9001, 2015, antes era a ISO 9001, 2008. Era exatamente aqui que pedia o famoso RD, que a direção tinha que indicar um representante da direção. Antes, né, ela solicitava isso a norma, meio que era uma obrigação. Agora não pede mais. Só que não é errado ter um. Tá? Não é obrigatório não ter um. Você pode ter. Você pode ter. Inclusive hoje ainda, estava implantando uma reunião online com a empresa. E daí a pessoa falou assim, então agora RD não precisa mais. Então não pode ter, né? Eu falei, claro que pode. A norma não obriga a ter. Antes obrigava a ter, agora não obriga mais. Só que as empresas podem querer ter um RD. E coloca aqui, até porque não mudou nada. Eu vou provar para vocês que não mudou nada. Por quê? Porque a direção ainda pode passar, transferir a sua responsabilidade, atribuir algumas responsabilidades que era o RD antes, agora pode ser qualquer um, de qualquer função, de qualquer setor. Olha só isso aqui, ó. A autodireção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas por toda a organização. Olha isso aqui. A autodireção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para, da letra A a E, que era o RD da versão antiga da ISO 9001, a versão anterior. Aí eu pergunto para você, o que mudou? Nada. Não mudou nada. Só saiu daqui que a autodireção deve indicar um representante da direção e atribuir a responsabilidade da autoridade para. Então ela pode ainda, né, indicar alguém para assegurar que o sistema de gestão da qualidade seja conforme, então é a pessoa que está cuidando da ISO ali internamente. Assegurar que os processos entreguem suas saídas, então indicadores, riscos, a pessoa vai estar ali ajudando a monitorar e informando a direção. Relatar o desempenho, né, da ISO 9000 na empresa, em particular para a direção. D. Assegurar a promoção, ajudar a lembrar que o foco é o cliente. Isso em reuniões, em treinamentos, em bate-papos, tá sempre falando no cliente, né? E por último, assegurar que a integridade, quer dizer, toda a estrutura, toda a documentação se mantém viva e atualizada. Então, a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantido. E se mudanças forem realizadas, que não se perca aquilo, que aquilo continue a ser mantido, né? Se eu vou fazer uma melhoria, um exemplo. Está no setor dos recursos humanos, vai implementar lá uma metodologia nova de pesquisa de clima organizacional. Aí ela para tudo que ela faz da ISO e começa a fazer isso o ano inteiro e depois vai para a auditoria dizendo que não fez porque está fazendo uma outra coisa. Vai dar BO. Não pode, porque eu já peguei muitas coisas. O pessoal muda as estruturas, muda procedimento, coloca coisas novas e para de fazer o de antes porque está mudando, ou não fez porque está em mudança. Negativo. Você continua fazendo o antigo, só depois que o novo estiver oficialmente rodando, aí para de fazer o antigo e continua com o histórico do novo. Então, ainda nesse momento, eu não tenho perguntas efetivas para a direção. Só foquei aqui na política da qualidade. Na liderança, eu posso entrevistar alguma coisa ou outra, perguntando sobre o foco no cliente,
sobre indicadores, tratativa de não conformidades, eu posso perguntar para uma liderança ou outra. E agora, efetivamente, quais perguntas eu questiono na direção? E aí a gente vai para o requisito 9.3. Vamos lá, o 9.3 fala sobre a análise crítica pela direção, que é onde se mede. Você vê que o 9 está dentro do requisito avaliação de desempenho. Então, 9.3, o que ele fala? Análise crítica pela direção, fala sobre entradas e saídas. As entradas são os assuntos que ela tem que analisar e as saídas é o que ela tem que comentar. Claro que ela tem que comentar tudo, fazer uma análise crítica, né? Então, o que a norma fala? Que a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade em intervalos planejados. Quais os intervalos são? A cada 12 meses, no mínimo uma vez a cada 12 meses. Tá? Entradas para análise crítica. Tá? Então, só antes, para assegurar o quê? Sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Em alinhamento com o direcionamento estratégico, né, da qualidade. E o que a direção deve comentar? Lembrando que isso aqui, pessoal, tem que ser gerado uma ata, tá? Isso aqui é perigoso. Não fez uma ata, algum registro, algum PowerPoint, não sei o que você vai fazer, mas o comum é uma ata de análise crítica. Então, não tem isso, uma ata, algum registro, é não conformidade maior numa auditoria externa de certificadora, tá? Então, atente-se a isso aqui. Então, isso aqui gera uma ata. Você pode pegar esses tópicos aqui, colocar no sulfite, colocar num formulário e fazer no resumo, tá? Então, aqui, a análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração o quê? Situações das análises críticas anteriores. Tá? Se você, empresa, implantou a ISO, isso aqui ela não tem ainda. Por quê? Porque não teve análise crítica anterior a essa. Essa é a primeira. Então, isso aqui é só colocar lá. Primeira análise crítica. Agora, quando já está na segunda e terceira, o que ficou pendente da saída aqui, ó, saídas da análise crítica, vai ser assunto de entrada na próxima. Então, por isso que ele pergunta aqui, ó, a situação de ações provenientes de análise críticas anteriores. Ok. Letra B, mudanças em questões externas e internas. Letra C, informações sobre o desempenho, considerando que satisfação do cliente, extensão no qual objetivos foram alcançados, desempenho de processo e produto, não conformidade de ações corretivas, resultados de monitoramento e medição do produto, resultado de auditorias internas e externas ou até auditorias de clientes, desempenho de fornecedores, tudo isso aqui tem que ser comentado. E aí, qual a pergunta que eu faço para a direção? Exatamente essas mesmas perguntas aqui. Eu pego a letra A e pergunto assim para a direção. Em relação às ações pendentes da última análise crítica, quais foram? Quais ficaram pendentes? E ele vai ter que responder. Respondeu? Vai para a letra B. Teve alguma mudanças em questões externas e internas que podem impactar ou que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade? Aí ele vai responder. Nesse período... Desculpa. Letra C, eu falei período porque assim, a gente está auditando um ano para trás. Então aqui ele está enxergando, fazendo uma análise crítica da última análise crítica de um ano para trás até agora. Ou se faz semestral, então é de 6 meses para trás. Então a gente está avaliando esse período aí. Nós estamos avaliando esse período em auditoria interna e ele na análise crítica também fez análise desse período aí, tá bom? Então eu pergunto aqui, letra C. No período avaliado, informações sobre desempenho, sobre, por exemplo, satisfação do cliente. Como é que é feita esse monitoramento? Como é que é feito isso? Aí você pergunta da meta, se atingiu a meta. Foca aqui no cliente, tá, pessoal? Outra pergunta. Em relação ao objetivo da qualidade, foram alcançados? Outra pergunta. Desempenho do processo e produto. Como é que tá? Devoluções, refugos, retrabalhos. Como é que tá o desempenho do produto? 4 aqui, ó. Existiu não conformidades em relação ao produto ou também no sistema de gestão nesse período que nós estamos avaliando? Resultado de monitoramento e medição
em relação ao produto, também em relação ao sistema de gestão. Aqui também tem a ver com indicadores. Então, a direção tem que saber alguma coisa dos indicadores, né, gente? Resultado de auditorias, desempenho de fornecedores, suficiência de recursos, eficácia de ações tomadas para riscos e oportunidades e melhorias. Então, isso aqui são as entradas. E você faz uma pergunta. Vai para a direção, pede cópia da ata de análise crítica e vai perguntando, sem medo. Pode ler aqui e colocar uma interrogaçãozinha no final. Tá? Da letra A à letra F. Sempre vai ter uma interrogação no final. Simples assim. Tá? E saídas para finalizar a análise crítica? Existia alguma oportunidade de melhoria identificada nessa análise crítica? Sim ou não? Não? Tá bom. Letra B. Qualquer necessidade de mudanças? Foi programada alguma mudança para o próximo período? Né? Ele vai colocar aqui. Recursos necessários para manter o sistema de gestão da qualidade para mais um período, né? Para o próximo ano, próximo semestre. Ele vai dizer aqui. Aí diz aqui que a organização deve reter a informação documentada como evidências dos resultados, que é a ata de análise crítica, que eu vou mostrar uma agora, um modelo para vocês. Então, aqui na tela, um modelo de ata de análise crítica pela direção. Aqui está a data de realização, os participantes aqui, né, quem participou. Lembrando o seguinte, olha, outro segredinho para vocês. O nome que estiver aqui, entende-se que essa pessoa participou. Está o nome aqui, né? Assinatura. Então, se eu estou auditando, eu posso chamar qualquer um desses aqui para estar respondendo, não só a direção, né? Então, sugestão minha, coloquem realmente as pessoas que têm conhecimento do assunto aqui, porque senão vocês vão passar vergonha. E você estiver fazendo auditoria interna, você também pode auditar qualquer um desses que estão aqui. Não está dizendo que participou? Não assinou? Então, eu posso questionar e você, auditor interno, também pode questionar. Então, o que diz aqui? Olha só, eu falei que aqui é só pegar os tópicos da norma e colocar aqui. 1. Situações de ações provenientes da análise crítica anterior. Não existem ações pendentes. Pronto. 2. Mudanças em questões externas e internas. Aí aqui ele pode abrir aqui os indicadores, abrir a matriz SWOT, vai abrindo o documento. Esses documentos não precisam estar aqui dentro da ata. Você pode estar em anexo, os documentos é do próprio sistema de gestão da qualidade. Eu não preciso duplicar informação, duplicar documento, começar a imprimir e colocar junto com a ata. Esses documentos já existem. É só uma questão de saber onde estão as informações, tá? Então, aqui, clientes, situação de mercado. Isso aqui está tudo no SWOT. Então, você pode, nesse momento, abrir o SWOT e explicar. Direção, né? Abrir e explicar. 3. Satisfação do cliente. E daí? Né? Abre lá a planilha de indicadores, explica como é que foi feita a pesquisa de satisfação, quantos responderam, e a meta, e qual foi o resultado. Aqueles que não atingiram as metas, foram abertas ações corretivas para fazer, né? Para dar a tratativa. 4. Extensão no qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Aqui, os resultados estão sendo alcançados conforme planejado. Você vê que tudo tem uma consideração, tem que ter um texto, né? E aqui no final tem, os resultados são satisfatórios para a direção e as partes interessadas. Então, vai até o final, né? Tem cada um tópico aqui tem um comentário e finaliza a ata de análise crítica. Então, o que eu faço quando vou auditar a direção? Eu solicito cópia dessa análise crítica e cada tópico eu faço uma pergunta. E você vê que é um negócio muito lógico, por quê? Porque essa ata de análise crítica são os comentários da direção em relação ao todo o sistema de gestão da qualidade de um período atrás, considerando um período de 6 meses, um ano, né, que é da última até aqui, da última análise crítica até essa que a gente está auditando. Se for anual, então a gente está analisando um ano para trás. E é uma coisa que é pela direção, então entende-se que ele tem que saber. Ele tem que saber. Então eu posso fazer qualquer pergunta de qualquer assunto aí dentro da ata que ele tem que saber. Inclusive, ele assinou tudo, né? Precisa assinar? Não, não precisa assinar. Né? Mas acho que, a princípio, como é um documento muito sério, então geralmente eu deixo para a direção assinar, até para tentar engajar um pouquinho mais a direção aí, porque não é fácil, né, gente?
Então, mas é isso. Uma outra coisa, assim, a direção, ela não tem que saber da ISO, assim, por completo. O diretor, a direção, a diretora, eles estão aí para cuidar da empresa, com foco no cliente, claro. Agora, ele não pode você exigir que a direção faça o teu trabalho cuidando da ISO. Tá? Vou só dar um exemplo. Eu já auditei empresa, que foi lá o primeiro ano, eles tinham implantado, aí estava a analista da qualidade lá, o consultor e a direção. E eu percebi nessa auditoria que o profissional da qualidade, até o consultor, dava umas cutucadinhas assim na direção para forçar a direção a saber de tudo. Assim, a direção responde. Direção, responde aí, auditor, por favor, aquilo que a gente conversou, sabe? Ficava forçando. E eu já sabia que ia acontecer depois de um ano, mas eu fiquei quieto porque a gente não tem que ficar falando, né, auditoria. No outro ano que eu fui auditar, já não tinha mais o analista da qualidade, já foi mandado embora. Por quê? Porque o diretor sabia fazer a parte dele. Por que que precisava dele? Né? O new útil e agradável, tava só consultor. No terceiro ano não tinha mais ninguém. O analista tinha perdido o emprego e o consultor perdeu o contrato. Porque a direção não precisava nenhum dos dois mais. Vocês entenderam os códigos aí? Vocês entenderam, né? Então, assim, passa o que é pertinente, resumos, mantém para a direção, manter informado do que acontece. Só que a direção não pode deixar de trabalhar na empresa só porque você acha que a direção tem que virar no consultor interno. Saber da ISO de cabo a rabo. Saber da ISO mais que você. Tem que existir um equilíbrio, gente. Tá? Inclusive, nós lemos o tópico aqui da norma. Até a norma é sábia em relação a isso. O que, que a norma fala aqui no 5. Nós lemos, mas eu vou enfatizar, vou ler de novo para vocês. Olha, no 5.3, a autodireção deve atribuir a responsabilidade à autoridade para assegurar que o sistema de gestão da qualidade seja conforme. Então ela pode passar para alguém, porque senão a direção vai parar de trabalhar, né, e vai cuidar só da ISO e a empresa e o diretor é o empreendedor, ele tem que manter a empresa aberta, senão vai você para a rua, vai acabar a ISO, vai acabar cliente, né, porque a empresa faliu. Então, calma, gente. Faz o teu trabalho, a direção faz a dela, o auditor faz o dele, o consultor faz o dele. E vai dar tudo certo, assim como sempre deu, tá? Então é isso. Por aqui nós finalizamos a auditoria interna. Voltamos aqui no plano. E agora nós vamos preparar o relatório de auditoria interna. Na próxima aula, vocês viram que eu vou abordar não só ISO 9001, mas outras normas. Por quê? Porque o relatório de auditoria interna ele é comum entre outras normas ISO. Reunião de encerramento ela é comum entre outras normas ISO, não é só para ISO 9001. Então, por isso que a norma de 9011 ela serve para todas as outras ISOs, para auditar todas as outras ISOs. Então, a próxima videoaula vai ter outras normas juntas, mas só para você ter uma ideia. Mas quando for fazer esse curso, é só sobre ISO 9001. Então, o relatório vai ser somente ISO 9001. Beleza, pessoal? Então, eu vejo vocês na próxima aula e até mais.